Com licença, o senhor é vereador? Estou vereador de João Pessoa. Qual a sua área de atuação? Olha, eu defendo quem quer trabalhar e produzir na capital, tá certo? Eu defendo o empreendedor, aquele cidadão que acorda cedo e dorme tarde para ganhar o pão de cada dia. Esse é o meu maior parceiro e é para ele que eu tenho trabalhado. Naturalmente, para esses e todo o povo de João Pessoa. Mas é com um olhar muito forte para quem quer trabalhar, produzir e gerar emprego na nossa terra. Por que o senhor resolveu ser vereador? Eu resolvi porque eu me incomodei muito. Eu vivo aqui há muitos anos e não encontrei na classe política alguém que pudesse abraçar essa bandeira. Eu me sinto preparado para isso. Me sinto vocacionado e enveredei por esse caminho porque sei que posso fazer mais para esse povo. Olá, e agora sim estamos começando o programa Ação Parlamentar e como você pode ver aí no começo, hoje vamos conversar com o vereador Rinaldo Maranhão, que já está aqui comigo. Vereador, seja bem-vindo ao Ação Parlamentar. Obrigado, minha amiga. A gente fica muito feliz de poder participar desse momento para a gente falar um pouco com João Pessoa e daquilo que a gente sente e faz pela cidade dia a dia. Pronto, a gente viu que o senhor já começou aí dizendo a sua área de atuação. Vamos aprofundar um pouquinho mais, porque o senhor escolheu atuar com esse olhar aqui na Câmara Municipal de João Pessoa. Eu sempre percebi que havia uma lacuna muito importante, tá certo, na defesa do empreendedor da cidade. Quem empreende na cidade tem pouca voz, E a gente sabe que a cidade de João Pessoa, ela tem um perfil muito cosmopolita, ela reúne todo mundo aqui do interior, que veio para cá para tentar ganhar a vida. Chegando aqui, colocou um comércio, colocou um serviço, e esse povo muitas vezes carece de uma representação, de alguém que leve para o poder público os seus anseios. E foi nessa linha que a gente traçou nossa caminhada. E, vereador, essa questão do empreendedorismo requer algo que incomoda muita gente e dificulta, que chama-se a burocratização, para poder legalizar, para poder ter o seu comércio funcionando. Isso realmente acaba dificultando um pouco? Pois é, você tem burocracia na esfera federal, na esfera estadual e na municipal. Todos os órgãos de controle, eles geralmente colocam barreiras grandes para que o empreendedor avance. Tá certo? Naturalmente, isso é importante até certo ponto, porque regulamenta o setor. Mas quando isso se transforma num degrau, numa barreira para o empreendedor crescer, aí a gente tem que entrar em campo para discutir isso e tentar mitigar, amenizar o máximo possível a interferência do setor público no empreendedor. O empreendedor precisa de liberdade, tá certo? E assim, quando a gente não pode ajudar ele a crescer, a gente tem pelo menos que ajudar, aliás, tentar não atrapalhar. Se não ajuda, pelo menos não atrapalha, né? Então, o setor público, muitas vezes, ele tem uma visão muito burocrática dos processos, né? Na economia a coisa tem que ser mais dinâmica. Quem quer abrir uma empresa não pode esperar 2 meses, 3 meses para abrir essa empresa. Você precisa colocar o seu recursozinho para render amanhã. Então a gente tem que trabalhar para que esse pessoal tenha mais velocidade na hora de abrir uma loja, na hora de recolher seus tributos, na hora de regularizar a sua empresa. Isso principalmente para aqueles que são menores, né? Porque com certeza muitos deles acabam investindo o pouco que tem para conseguir ter um ganha-pão, assim pode-se dizer, né? Pois é, você tem gente que hoje empreende como MEI, um faturamentozinho pequeno e tal, basta ter um espaçozinho, ter um recurso para investir, tudo bem. Quando ele chega ali, ele geralmente arruma um emprego para si, né? E no máximo para uma pessoa da família. Mas essa pessoa, se ela tiver talento, se ela tiver disposição e o ambiente que o município criar for um ambiente favorável, ele pode avançar e se tornar uma pequena empresa que gera 4, 5 empregos. Então, a partir daí, o governo tem um poder preponderante em criar condições para que essa pessoa deslanche. Ela tem talento, ela tem foco e ela agora precisa de apoio governamental. É verdade. E o senhor, enquanto vereador, o que é que tem feito para contribuir? Qual é esse olhar a mais que o senhor tem buscado dar na casa? Nós temos estreitado a relação, por exemplo, da CDL João Pessoa com a Secretaria de Turismo, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, com a Prefeitura de João Pessoa. A gente tem discutido com a FEComércio
a gente tem conversado com camelôs, a gente tem levado as demandas para o município de maneira mais ágil. Eu acho que isso é importante. Estreitar a relação já é um bom passo, porque você encurta caminhos, né? A partir daí nós temos trabalhado bastante na questão da revisão do plano diretor, temos discutido com a prefeitura o que é que pode ser feito para a gente criar áreas de comércio maior em João Pessoa, diminuir as taxas que são criadas para lojistas, como quem trabalha na Maciel Pinheiro, por exemplo, hoje, que tem que pagar taxa pela placa que ele usa na frente da loja. Então, assim, isso para a gente não cabe, a gente tem que rever algumas posições. Eu tenho dito que antes de criar novas leis, a gente tem que rever algumas que foram criadas e que travam o desenvolvimento do comércio de uma pessoa. Esse é o nosso principal foco hoje. Desburocratizar talvez seja rever algumas leis que foram criadas em algum momento, que talvez fosse necessária, mas que de lá para cá se tornaram leis que simplesmente trazem muito travamento para o comércio e pouco retorno para a sociedade. E não é isso que a gente espera, né? A gente quer que sempre tenha um desenvolvimento maior, que o comércio ele se torne cada vez mais pulsante. Inclusive, falar em comércio pulsante, a gente está aqui na região de Mangabeira, do lado do mercado público. Foi uma escolha sua vir aqui para o bairro de Mangabeira para fazer. O que motivou essa escolha, vereador? Eu tenho uma relação muito grande com o João Pessoa, muito forte com o João Pessoa. São 30 anos nessa cidade, especialmente com o bairro de Mangabeira, onde eu cheguei aqui em 92 e encontrei aqui um ambiente muito bom para a gente estudar, para a gente aprender e para a gente conviver com esse pessoal que vem do interior em busca de construir aqui um meio de vida. Aqui eu encontrei muito empreendedorismo aqui. O mercado de Mangabeira, o entorno desse mercado, o bairro inteiro é feito de gente que gosta de acordar cedo, trabalhar muito e dormir tarde. Então assim, eu me identifico muito com esse povo que tem essa disposição de trabalhar. E meu mandato tem sido totalmente doado para essas pessoas. Eu costumo dizer que meu dia começa às 6 da manhã, termina 10 da noite. Um espaço que eu ocupei, tanto no setor privado como no setor público, sempre foi assim. E eu me identifico muito com esse pessoal aqui, que é um pessoal realmente trabalhador por natureza. O senhor Mangabeira não para, não, Mangabeira. Com certeza. E a gente vê que o trânsito, né, desde cedo de manhã já tem aquela movimentação intensa e tem comércio de um lado e do outro da rua, né? Quente, meia-noite em Mangabeira você vai achar. É verdade. Se quiser de manhã aqui logo cedo, né, tomar o café da manhã. 5 da manhã no mercado também tem. Então, o comércio é 24 horas por dia trabalhando e produzindo. Isso é muito bom. Não, com certeza. E essa paixão por João Pessoa, eu acho que é o que motiva muitas vezes, né, algumas pessoas a se disporem a ser servidores públicos, e vereadores são servidores públicos, e acaba abraçando essa causa, né? Agora, vereador, com relação à sua atuação na casa, o senhor está chegando agora, né, primeiro mandato, sua primeira experiência como vereador, para o pessoal que está em casa lhe conhecer um pouco mais. Primeira experiência como vereador. Eu tenho minha atuação de 23 anos no setor privado. Sou analista de sistemas por formação, sou graduado, tenho uma experiência muito importante na geração de emprego e renda no setor privado, tá certo? Hoje a gente atua comecei logo cedo como programador de computador, então eu atuo com tecnologia, desenvolvendo sistemas para gestão comercial, então essa relação com o comércio é muito importante para mim. Também na geração de sistemas, na criação de sistema para a gestão tributária, a gente mexe muito com tributo, e aí por isso que a gente conhece muito o dia a dia do comerciante, principalmente com relação à questão tributária. Então, eu trabalho há 23 anos fazendo esse tipo de atividade, prestando assessoria, oferecendo tecnologia para o desenvolvimento do comércio de uma pessoa. E nesse meio a gente percebeu quanto o cidadão é impactado pela dificuldade com o setor público. Então, vivenciando o dia a dia do comerciante, ouvindo suas lamúrias, a gente entendeu que era possível contribuir com o setor público, com o vereador, estreitando, construindo essa relação e se colocando como representante deles. Então eu chego à Câmara, tá certo, movido por essa vontade de estabelecer um debate na defesa de quem empreende, né? Também tive uma passagem importante pelo serviço público. Eu fui superintendente federal da agricultura na Paraíba, nos anos de 2017 até 2020, e o que me trouxe também uma experiência muito boa no setor público, na esfera do executivo, onde a gente trabalha com orçamento, executa obras e leva ações também para o cidadão. Então, trabalhei muito com o empreendedor rural, aquele cidadão que é agricultor, que precisa da terra e de apoio do governo para criar seu animal, para plantar e para comercializar o alimento.
Então eu trago essa experiência do setor privado e do setor público, né? Ambos trabalhando como gestor, e levo para a Câmara, porque eu sei que acho que essa caminhada pode nos fazer alguém que pode contribuir com a cidade. Eu acho que essa caminhada me deixou preparado para representar o povo de João Pessoa e da Paraíba e seus anseios. E faz tempo que o senhor já tinha esse desejo de buscar essa candidatura, ou foi algo que surgiu recentemente? Eu comecei a debater política eleitoral em 2012, quando eu fui presidente da Associação Paraibana de Desenvolvedores de Software. Então a gente ali já representava uma categoria que vislumbrava um crescimento na área de ciência e tecnologia na Paraíba. E viajando pelo Brasil, a gente encontrou projetos importantes no Rio Grande do Sul, tá certo? Que já incentivavam esse setor há muito tempo lá. Projeto do município de Curitiba, mas também do governo do Paraná e no Rio Grande do Sul. Então, conhecendo esse modelo, a gente entendeu por que é que João Pessoa não tem isso, por que é que a Paraíba não tem isso ainda, o que é que falta. Copiamos algumas coisas, tentamos apresentar aqui para a classe política, mas ninguém dialogava com esse setor, ninguém conseguia compreender a importância disso. Não tinha um entendimento, não tinha um entendimento, do que poderia ser. Não sabia o quanto isso poderia mudar a vida das pessoas. E ali a gente percebeu, o grupo de pequenos empresários percebeu, olha, a gente precisa atuar na política, né? Então fui lançado naquela época candidato, já com uma votação expressiva, e de lá para cá nós íamos caminhando. Em 2016 nós tivemos também a grata surpresa de ter quase 3 mil votos, agora da mesma forma, então temos avançado, tá certo? Mas de fato conseguimos chegar à Câmara nesse momento, na condição de primeiro suplente. A gente tem um mandato aí passageiro, mas queremos deixar uma marca, a marca do trabalho, a marca da objetividade, deixar uma contribuição importante nesse pequeno período, e pode naturalmente se estender mais tempo, né? E mostrar para João Pessoa que é possível a gente ter na Câmara representante do setor animal, representante da saúde, representante da educação e representante do setor produtivo. A gente precisa, a casa Napoleão Laurino é a casa do povo, e eu entendo que ela representa a cidade, né? Mas cada vereador representa o segmento. E a gente, quando cada um representa o seu segmento, ele se completa. E eu sinto que falta lá um grupo de vereadores, tá certo? 1, 2, 3, 4, que realmente defenda essa causa e coloque ela como prioridade. Gerar emprego e renda e oportunidade para o povo de João Pessoa. Que a gente entende que a Câmara ela é plural, né? Então, para ser plural, precisa ter essa abrangência de diversas áreas para que possa abraçar a cidade como um todo, que João Pessoa tem crescido muito, na verdade, caminhando aí para 1 milhão de habitantes. Então, quanto mais representantes, quanto mais pessoas com olhares diversos, é mais produtivo, né, para casa. Então, nós entendemos que é possível a gente criar aqui. Eu sonho com a capital do serviço, do turismo, da tecnologia. Você tem serviço, não gera poluição, né? Você criar um campo aqui. Agora há pouco a gente está recebendo aqui a AIC, que é um investimento, parceria, Prefeitura de João Pessoa, Governo do Estado, geração de 3 mil empregos. Então é importante, é o setor de serviço crescendo. A gente tem tecnologia com o Polo Tecnológico de Campina Grande, e João Pessoa começa a andar também nesse mesmo nível, porque João Pessoa ele produz tecnologia para geração de emprego e renda. Enquanto alguns setores, como Campina Grande, focam muito na geração de tecnologia como ferramenta de estudo, né? E a gente tem que sair do campo da universidade e transformar isso em realidade. Levar para a prática, né? Aquilo que o doutor da faculdade produz não vai ter muito valor para a gente se isso não repercutir em desenvolvimento para o nosso povo. Então a gente defende que João Pessoa seja esse campo da tecnologia que gere emprego e renda para o seu povo, para que o jovem de 16, 17 anos tenha a oportunidade de começar cedo. Tecnologia, minha amiga, começa cedinho. Ninguém se torna um programador de computador aos 30 anos de idade, aos 25 anos de idade. A gente tem que começar com o menino do 9º ano. E pensando nisso, eu apresentei um projeto na Câmara para incluir para o aluno do 9º ano do ensino fundamental a disciplina de lógica de programação. O Bill Gates começou a programar com 15 anos de idade. Sim. Então eu não posso deixar que o meu aluno de 14 anos de idade, 15 anos lá do 9º ano, espere a faculdade para aprender. Ele tem que despertar o conhecimento cedo, né? ali, para quando ele tiver com 20 anos, ele já ser um profissional
procurado pelo mercado. Então, vereador, sobre esse assunto, a gente vai fazer agora um rápido intervalozinho, no instantinho a gente volta e a gente aprofunda mais essa ideia que o vereador apresentou na Câmara Municipal de João Pessoa. Você não sai daí, mas já tem que tomar uma aguinha e voltar, tá? Para acompanhar o segundo bloco, para conhecer um pouco mais sobre o trabalho do vereador Rinaldo. É rapidinho, até já! Você está em busca de uma vaga no mercado de trabalho? Então chegou sua vez de mudar de vida. Na nossa empresa, você fará viagens com todo conforto. Sem falar, claro, na segurança no trabalho, que é fundamental. Pode ficar tranquilo, que nós cuidamos da papelada. E o melhor, você vai receber o justo por cada minuto trabalhado. Vamos acabar com o trabalho escravo no Brasil. Disque 100. Você quer contribuir para melhorar nossa João Pessoa? A sua ideia pode fazer parte de uma lei da cidade. Conheça o E-Democracia, o portal de participação popular da Câmara Municipal, em que cada cidadão pode contribuir perguntando, opinando e dando sugestões para novos projetos de leis. Acesse edemocracia.joaopessoa.pp.leg.br. E-Democracia, sua participação melhora a nossa cidade. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Hoje vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e no final todo mundo leva tempo para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Olá, estamos de volta com a ação parlamentar. Você que já estava acompanhando o nosso programa, hoje entrevistando o vereador Rinaldo Maranhão. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. A gente vai continuar falando sobre os projetos do vereador. Inclusive, vereador, a gente estava falando no bloco anterior com relação a uma proposta que o senhor apresentou na Câmara, que fala sobre programação para já auxiliar os nossos jovens. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse projeto? Eu falava exatamente da possibilidade da gente já colocar dentro do nono ano a disciplina de lógica de programação. Não é ensinar o menino a programar logo cedo, é ensinar ele a pensar. Aquele primeiro contato, pensar, né? A teoria, o algoritmo, pensar em resolver problemas, então pensar matematicamente. Isso é muito já utilizado nos Estados Unidos e em outros países. Então o Brasil precisa acordar para isso. O jovem precisa começar logo cedo. Esse jovem que está com 14 anos nos joguinhos da internet, ele tem uma mente muito aberta para esse tipo de aprendizado. Então, a gente tem que entregar para ele alguma coisa para ele ocupar a mente. E ele vai ocupar a mente dele com aprendizado de verdade, abrir a mente para o desenvolvimento, talvez, de software para jogos, entendeu? De software para resolver problemas na área tributária, na área contábil, Esse pessoal precisa pensar. E aí, como é que ele começa a pensar? Começa a partir da introdução à lógica de programação. Não é programar, é estudar a lógica. Se isso, se aquilo, isso o aluno está aberto e ele com certeza vai ter uma instrução importante para, a partir dali, despertar o interesse por programação. Quando ele chegar no ensino médio, ele já vai estudar programação de computador de fato. Aí ele programa para celular, programa para o tablet, programa para o computador e vai criar oportunidade. Os empregos. Tem muita gente de João Pessoa hoje sendo procurada por empresas de fora, trabalhando remotamente, prestando serviço para empresas de São Paulo, prestando serviço para empresas de fora do país, remotamente. Porque existe uma demanda muito grande no mercado por esse tipo de profissional. E esse pessoal nós temos que preparar agora.
Daqui a Esse 3, é o 4, momento, né? A 5, mente esse é o momento. fresquinha, preparada ali para receber informação. Os gênios nascem muito jovens. É verdade. E já aparecem, né? E assim, fora que existem alguns até que talvez nem tenham atinado para isso, pessoas que acham que não tem nada a ver e de repente quando começam a estudar aquilo, se identificam e descobrem um talento ali, não é? Exatamente. Então a escola tem um papel muito importante nessa hora e a gente precisa contribuir. Então a Câmara, eu apresentei o projeto, já está tramitando na Câmara, eu tenho certeza que o prefeito Cícero vai colocar em prática e nós teremos logo em breve, vamos estar comemorando isso aí. Vereador, outro projeto que o senhor está apresentando na Câmara é o Estatuto da Desburocratização. O que é isso? Como é que funciona isso? É colocar no papel esse desejo do empreendedor de que as coisas andem mais rápido, tá certo? A gente, às vezes, para poder protocolar um documento, tem que ir à prefeitura. A gente quer colocar isso a prefeitura tem que oferecer ao cidadão a oportunidade de fazer isso online, tá certo? Já está oferecendo? É em todos os setores? Não. A gente tem que avançar, tá certo? Então a gente tem que avançar nesse ponto, a gente tem que avançar na comunicação entre a prefeitura e o contribuinte. Ora, pagamento do IPTU, precisa esperar chegar um carnê em casa para pagar. Então eu quero contribuir com o município. Que burocracia é essa? Então a gente tem um canal de comunicação mais aberto e aí é um conjunto de leis que vai estabelecendo exatamente normas para o serviço público a médio prazo implantar serviços que façam com que a tramitação de processos sejam mais ágeis, transparentes, tá certo? E entregue ao cidadão com mais velocidade aquilo que ele deseja. Então basicamente é facilitar a vida do contribuinte, do cidadão, nos serviços públicos da cidade. É mesmo porque o Estatuto ele nada mais é do que regras, né, para facilitar alguma coisa ou determinar o espaço de ir e vir. Então, para essa questão a gente é bacana. costuma dizer que a gente está tentando quebrar algumas regras antigas, né, daquela do carimbaço, acabar um pouco com isso, tá certo? Para a gente poder avançar mais rápido no serviço público. Diminuir até papel, Diminuir né? papel. Quando eu fui gestor público, eu tive a oportunidade de zerar o uso de papel na minha instituição. Eu acho que isso foi uma contribuição importante porque trouxe, primeiro, do ponto de vista ambiental, né, um avanço importante, entendeu? E a velocidade na tramitação dos processos, que é fundamental. Perfeito. Outro assunto também que o senhor tem trazido, falado sempre na Câmara, é a questão da discussão do plano diretor. Então, o plano diretor, primeiro vamos explicar um pouquinho o que é o plano diretor para quem está em casa poder entender. Eu sei que muita gente já sabe que toda essa questão do que determina, né, o plano diretor, mas vamos aprofundar um pouquinho, vereador. O que é que exatamente o senhor quer com relação a ele? Ora, a Câmara discute isso a cada 10 anos, está revisando exatamente quais são as regras para o povoamento da cidade, o que é zona de comércio, o que é zona de indústria, o que é zona residencial. Isso é importante porque a cidade está sempre crescendo e a gente tem que estar sempre revisando alguns pontos, certo? Eu trago coisas simples que o comércio reivindica muito. Por exemplo, a gente hoje, quando um cidadão rebaixa o seu meio-fio, tem um comércio que rebaixa o meio-fio, aquele espaço ali vira uma vaga pública. Ora, mas veja bem, quando eu vou abrir uma empresa, a prefeitura exige que eu tenha 3 vagas para estacionamento. Que eu tenha aquela vaga para abrir a empresa, para ter o alvará, eu tenho que ter vaga para os meus clientes. Quando eu abro a empresa, logo em seguida, por estar rebaixada a calçada, o estacionamento não é mais para o meu cliente, agora é público. Qualquer pessoa que chega. Aí o vizinho tem 2 carros, só tem uma vaga de garagem. Chega de manhã, bota o carro lá e fica o dia todo. O comerciante fica prejudicado. Prejudica o comerciante, porque ele precisa da vaga, né, para o cliente dele, e prejudica você como cliente que quer usar o serviço daquele comércio e não encontra. Entendeu? Então assim, isso tem que ser revisto. Já foi revisto para o caso de farmácias, clínicas, e a gente quer expandir isso para todo o comércio, porque se eu conceber uma vaga para a minha clientela, o consumidor não pode ser prejudicado por alguém que simplesmente chegou lá e colocou o carro de manhã e não tira até de noite. Então, isso também está no plano diretor. A gente discute também o plano de obra da cidade, que é importante, a execução de obras. Hoje, a gente tem vias públicas, certo? De uma pessoa, 8 horas da manhã, às vezes tem alguém que para o trânsito para trocar uma lâmpada. Sim, semáforo, essa questão, né, de acaba segurando o trânsito, né? A gente tem que regular o horário dessas obras, porque a gente entende que o cidadão, quando você coloca uma obra dessa, poderia ser feita à noite, você faz durante o horário de pico de movimento, você prejudica toda a cidade. Então as vias de transporte coletivo, nós queremos que tenha uma regulamentação para a execução. Tapa buraco? Faz à noite.
Não vai fazer tapa-buraco 8 horas da manhã, 7 da manhã, porque você prejudica toda a sociedade. Quem está saindo do centro para o bairro para o centro, fica parado no trânsito, você prejudica o cidadão que está indo para o médico, então todo mundo perde. Então regular, normatizar esses horários também é um desejo nosso, é mais um projeto que a gente apresentou para que todos os serviços de obra, você está em casa para entender, toda obra que for ser executada em corredores de transporte coletivo, seja feita apenas no horário noturno, depois das 20 horas e antes das 5 da manhã, para que a gente não tenha interrupção de trânsito. Perfeito. Vereador, ainda sobre sua ação, nesse tempo que o senhor está aqui na Câmara, apresentou vários requerimentos, inclusive muitos voltados para essa questão da infraestrutura, não é? É porque como a gente defende o desenvolvimento econômico, não há desenvolvimento econômico sem infraestrutura. A gente tem que pensar exatamente nisso. Quando a gente asfalta uma avenida aqui em Mangabeira, a gente abre 10, 15 comércios. Porque vira uma via de trânsito de pessoas e onde tem gente circulando, tem comércio. E onde tem comércio, tem emprego. Então, eu tenho feito vários requerimentos, sempre no campo da recapeamento asfáltico, calçamento de ruas, certo? Iluminação de LED, que é para trazer segurança para a gente, né? Então, a gente tem focado especificamente nisso. Ah, Rinaldo, tem outros campos que você vai atuar, claro. O cidadão, quando me procura reclamando do serviço básico de saúde e educação, a gente também tem que levar essa voz lá para a prefeitura. Mas eu tenho focado muito na infraestrutura, porque eu entendo que o melhor programa social é o emprego. E o emprego, ele só vem de dois caminhos, ou do serviço público ou do setor privado. E a gente não tem mais como inchar o serviço público com tanta gente. Então, temos que caminhar e dar condições para que o cidadão gere a oportunidade de trabalho aqui no bairro. Com infraestrutura a gente consegue, com saneamento básico, com iluminação, a gente consegue avançar muito mais. Perfeito. Vereador, antes da gente acabar, que a gente já está aqui puxando para o finzinho essa conversa muito bacana sobre a produtividade na casa, né, o benefício para a população, mas daqui para frente, o que é que a população pode esperar do vereador Rinaldo Maranhão? Trabalho. Muito trabalho, tá certo? Muita transparência, muita presença. Eu tenho colocado meu mandato como prioridade no dia a dia. Então, estou sempre nas sessões, discutindo, conversando com os colegas, que a gente também aprende, convivendo com tanta gente de experiência naquela casa. A gente aprende com vocês, servidores da casa, a gente aprende ouvindo as pessoas. Então, o que o cidadão pode esperar é dedicação. Dedicação, estudo e trabalho. Eu quero deixar uma marca, se eu puder deixar uma marca, é essa daí, da presença, da objetividade dos projetos que a gente tem apresentado. Perfeito. E para quem quiser achar o vereador, como é que faz? Eu estou sempre online. Estou no meu Instagram, tá certo? Meu Instagram, @Rinaldo Maranhão, tá certo? A gente recebe o direct, comenta, leve críticas também, sugestões, porque a gente está sempre disposto a dialogar com a sociedade para a gente, acima de tudo, ter a certeza que não é dono da verdade. A gente vai avançando exatamente quando a gente se abre a ouvir. Mas eu digo que o papel do parlamentar não está completo se ele não estiver conectado com a população, aqueles que ele se dispôs a representar. Se eu me coloquei na condição de representante do povo, se eu quero ser seu porta-voz, a primeira pessoa a ouvir é o cidadão pessoense. Eu quero fazer isso todo dia. Perfeito. Vereador, muito obrigada pela sua participação aqui no Programação Parlamentar e sucesso nessa sua caminhada pública enquanto vereador. Muito obrigado. Espero que a gente possa contribuir com a cidade e, com certeza, avançar, fazendo de João Pessoa a capital do trabalho, do desenvolvimento, da geração de oportunidade de renda. Perfeito. Bem, é isso. Você conheceu hoje um pouco mais do vereador Rinaldo Maranhão para acompanhar os projetos, todo o trabalho que vem sendo desenvolvido, não só do vereador, mas todos os outros 26 parlamentares que compõem também a Câmara Municipal de João Pessoa. Basta acompanhar os nossos canais de comunicação, aqui a TV Câmara, claro, nosso canal no YouTube, TV Câmara JP. Tem as nossas redes sociais, Câmara Municipal JP e o portal da casa, que lá você também recebe até de maneira mais detalhada os projetos que são apresentados, joaopessoa.pb.leg.br. Acessa lá e conhece mais sobre a ação dos parlamentares aqui na cidade de João Pessoa. Semana que vem a gente volta com mais programa. Até lá!